Vamos então à resolução dos exercícios dessa nossa segunda aula, essa que foi uma aula que tratou a parte de relações trigonométricas no triângulo, tá? Então, nesse primeiro exercício, calcule o valor dos ângulos dos triângulos abaixo, arredonde o ângulo em décimo. Então, nós vamos arredondar esse ângulo com uma casa decimal, todos medidos em graus, tá ok? Então, nesse primeiro item aqui, a gente tem o triângulo com hipotenusa 5, tá? Aqui está a hipotenusa dele, e o cateto oposto ao ângulo alfa, 3 centímetros. Qual das razões trigonométricas lida com o cateto oposto à hipotenusa? O seno. Então a gente tem que o seno de alfa é o cateto oposto, 3, sobre a hipotenusa, 5. Como a gente quer calcular o ângulo alfa, a gente vai usar a função inversa, seno na menos 1, de 3 quintos. E aí, só na calculadora científica mesmo, tá, pessoal? Vai usar lá a segunda função da calculadora, também vai verificar se a sua calculadora está calibrada em graus. Isso vai dar lá 36,86989, por aí vai. E aí, né, uma questão de arredondamento, né? Pode ser por aproximação, seria 36,9, ou por truncamento, 36,8. Tanto faz aí o arredondamento que você usar. Vou até colocar por aproximação, que se eu não me engano no material que a gente passou para vocês aí tá por aproximação, então eu vou colocar 36,9. Beleza? Então esse é o valor aproximado do ângulo alfa. Já o ângulo beta, nesse nosso segundo triângulo, a gente vê que ele tem aqui a hipotenusa 10 e o cateto oposto também, 8. O que eu vou fazer? Eu vou fazer também a razão seno, né? Cateto oposto, 8 sobre hipotenusa, 10. Seno de beta igual a 8 sobre 10. Então, beta vai ser seno na menos 1 de... Eu posso deixar 8 décimos, mas eu também posso simplificar para 4 quintos, né? Dá para dividir por 2 aí, em cima e embaixo. Então, beta vai ser, joga na calculadora, né? Então, segunda função, shift, seno na menos 1, de 8 décimos ou de 4 quintos, 53,1301. Então, 53,1 já está uma boa aproximação aí com uma casa decimal. E na letra C, ele põe dois ângulos, o alfa e o beta. E eu vou calcular esse alfa e beta de duas maneiras diferentes, tá? Primeiro eu vou pensar, bom, vou achar o alfa. Então, eu tenho aqui, ó, o 12 como cateto oposto ao alfa e o 5 como cateto adjacente ao alfa. Então, eu posso fazer que a tangente de alfa é cateto oposto 12 sobre cateto adjacente 5. Então, alfa igual a tangente na menos 1 de 12 quintos. E aí, calculadora de novo, né? Segunda função, botando a tangente, 12 dividido por 5, isso vai dar 67,3801. Então, a gente colocou lá 67,4 por aproximação no nosso material, tá? Para calcular o beta, eu poderia fazer a mesma coisa. A única coisa que muda é que para o beta, veja, se eu pensar aqui no ângulo beta, o oposto passa a ser o 5 e o adjacente passa a ser o 12. Então eu poderia fazer tangente de beta igual cateto oposto 5 sobre cateto adjacente 12, beta igual a tangente na menos 1 de 5 dozeavos. E aí eu vou jogar na calculadora e esse beta vai dar 22,6 graus, certo? Então, muito simples, a mesma coisa que eu fiz na letra A. Agora, que outra maneira que eu poderia ter calculado o beta? Eu poderia ter partido desse valor que eu achei aqui. Porque eu sei que alfa mais beta mais 90 graus, são os três ângulos internos do triângulo, tem que dar 180 graus. Então eu poderia dizer que beta é igual a 180 menos 90, sobra 90, menos alfa. Então se eu jogar na calculadora 90 menos os 67,4, eu vou chegar no mesmo valor de 22,6. Tá ok? Então tá aí duas maneiras de achar o ângulo beta. Próximo exercício.
Um avião levantou o voo formando um ângulo de 20 graus com o solo e atingiu a altura de 1.368 metros. Calcule a distância percorrida pelo avião em quilômetros. Então aqui a distância, ó, a altura dele está em metros. E ele me deu esse ângulo aqui de 20 graus. Como ele quer o x em quilômetro, eu vou já passar essa medida aqui também para quilômetro. Então isso aqui é 1,368 quilômetro. Eu não vou arredondar, vou usar do jeito que está aqui. Nesse triângulo, a altura é justamente o cateto oposto, enquanto que o x, o deslocamento dele, é a hipotenusa. A razão que mexe o cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, o seno de 20 é o cateto oposto 1,368 dividido pela hipotenusa x. Para isolar o x, eu vou tirar ele do denominador. Ele está dividido, ao contrário da divisão, multiplicação. X vezes seno de 20 igual a 1,368. E agora, então, eu vou dividir pelo seno de 20. 1,368 dividido por seno de 20 graus. Calculadora científica para fazer isso, tá? Então, faz lá direto na calculadora, usa o seno de 20 da calculadora, não faz nenhum arredondamento. Isso vai dar 3,99976 e por aí vai quilômetros. A gente pode muito bem aproximar isso aqui para 4 quilômetros, né? Se a gente pensar que 3,999 quilômetros seriam 3.999 metros, 76, esses 76 seriam 76 centímetros. Então a gente tem aqui mais ou menos uns 24 centímetros para chegar em 4 quilômetros. Gente, se você olhar para uma distância de 4 quilômetros, que é muito grande, e você tentar enxergar 24 centímetros, é imperceptível olho nu, tá? Então, tranquilamente esse arredondamento pode ser feito. Próximo exercício. No desenho abaixo está representado o instante em que o satélite de órbita baixa transmite o sinal para uma antena receptora. Qual a distância S que esse sinal de satélite deve percorrer para chegar até a antena receptora? Então veja, ele coloca que nesse momento o satélite está a uma altura de 839 km. Está pequenininha aqui a imagem, mas dá para enxergar, né? 839 km. Que o ângulo que o satélite faz com a horizontal, onde está aqui a antena, é de 57 graus. E ele então vai querer saber o comprimento do sinal. Nota, isso aqui também é um triângulo retângulo. Novamente, eu tenho o cateto oposto. Novamente, eu quero a hipotenusa. É o mesmo problema do avião, né? Então aqui, seno de 57 graus igual a cateto oposto 839 dividido pela hipotenusa S. A diferença aqui é que nesse exercício ele me deu esse quadro. Considere. A partir do momento que o enunciado fala considere tal coisa, eu vou considerar e acabou-se. Então, no lugar do seno, nesse caso, eu vou trocar o seno por 0,839. Ponto. Só isso. Então, eu vou colocar 0,839 igual a 839 dividido por S. O S está dividindo, ao contrário da divisão, multiplicação. S vezes 0,839 igual a 839. Contrário da multiplicação, divisão. Então, eu vou ter S igual a 839 dividido por 0,839. Lembra como é que faz divisão com vírgula? Iguala as casas, 1, 2, 3, e corta as vírgulas. E aí você fica com 839.000 dividido por 839. Isso vai dar 1.000. Então, 1.000 quilômetros é a distância que o sinal percorre. Curiosamente, se eu pegar a calculadora e colocar o seno de 57 da calculadora nessa operação, no lugar do 0,839, isso vai dar 1.000,39. Então, eu estou fazendo um arredondamento de 390 metros. Puxa, professor, 390 metros é muito. Mas é 390 metros dentro de uma distância de 1.000 quilômetros. Né? Então, é muito pouco. É muito pouco. A gente não vai enxergar esses 390 metros. Então, tranquilamente fazer esse arredondamento. Beleza? Próximo exercício. Para uma feira de ciências, um grupo de estudantes resolveu construir uma maquete de uma casa conforme o esquema abaixo. O telhado será feito com uma placa de isopor de 1 metro de comprimento, que será dividida ao meio. Isso aqui é importante. Ó. Então, não vou usar a placa inteira numa face do telhado. Né? Metade, metade. Para fazer as duas partes do telhado.
Sabendo que o telhado será feito segundo o ângulo de 55 graus, calcule a largura da casa, medida x. E aí quando a gente olha isso aqui, a gente fala, meu senhor, onde é que eu vou conseguir colocar triângulo retângulo aqui? Bom, eu vou desenhar só esse triângulo, que seria o telhado da casa. Vou ampliar ele aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho nele. Tá? Então o que eu tenho aqui nesse triângulo? Eu tenho as duas placas de isopor, cada uma com metade do comprimento. Não era 1 metro? Então vamos colocar 50 centímetros aqui e 50 centímetros aqui. Tenho aqui um ângulo de 55 graus. Só que como esse triângulo é isósceles, aqui também é um ângulo de 55 graus. E num triângulo isósceles, se eu traçar a altura, vindo aqui ó, do vértice superior até a base, essa altura ela vai cortar aqui a base exatamente no ponto médio. Então eu posso tranquilamente dizer que esse segmento aqui, que é o x, que é o que eu quero calcular, ele está dividido aqui pelo ponto médio em duas partes, x sobre 2. E a altura, quando ela é traçada, ela forma com a base um ângulo reto. Então eu tenho aqui o triângulo retângulo, onde o ângulo de 55 graus está aqui, a hipotenusa é conhecida, a hipotenusa desse triângulo reto aqui, e eu quero falar do cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que envolve o cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, cosseno de 55 graus é igual ao cateto adjacente x sobre 2, sobre a hipotenusa, 50 centímetros. Vamos isolar para achar o x. Primeiro eu vou tirar o 50 que está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. 50 vezes cosseno de 55 graus igual a x sobre 2. Agora eu vou tirar de novo o 2 que está dividindo. E esse 2 está dividindo vai multiplicar. 2 vezes 50, 100 vezes cosseno de 55 graus. Esse é o valor do x. Então agora eu vou jogar isso na calculadora para achar o valor do x. 100 vezes cosseno de 55 graus. Isso vai dar 57,3576. Aqui no nosso material a gente deixou só 57 centímetros, tá? Então é um valor aproximado, né? Daria para deixar 57 centímetros sem nenhum problema, ou deixar, vou colocar aqui aproximadamente 57 centímetros. Se eu quisesse colocar um pouco mais de precisão, 57,3, 57,4, tá? Uma precisão pequena, uma maquete tá ótimo assim, beleza? Exercício 5. Uma tirolesa será feita em uma montanha que possui 100 metros de altura, sabendo que ela será amarrada de tal modo que forme com o chão um ângulo de 30 graus. Qual deve ser o comprimento do... Não, qual deve ser o tamanho do cabo da tirolesa? Perdão. Então olha o que eu vou desenhar aqui, ó. A montanha. Isso vai ser a montanha para mim, que é a altura dela, é medida sempre perpendicular ao solo. Aqui vai estar a tirolesa e aqui está o solo. Deslocou aqui o solo um pouquinho. E aqui está o solo. Beleza? Então eu tenho aqui a montanha, formando 90 graus com o solo, porque é a altura dela, 100 metros. Eu tenho aqui o comprimento da tirolesa, que eu quero descobrir x, e com o solo, o cabo da tirolesa forma 30 graus. Olha só esse triângulo. Eu tenho o cateto oposto, eu quero a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de 30 é igual a cateto oposto 100 vezes a hipotenusa x. E nesse caso aqui, convém a gente usar até o valor do seno de 30, o valor notável, né? Porque seno de 30 é 1/2. Então eu posso colocar assim 1/2 igual a 100 sobre x e multiplicar cruzado. X vezes 1 igual a 200 metros. Esse vai ser o comprimento da nossa tirolesa. Beleza? Exercício 6. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo coloca o teodolito a 100 metros da base e obtém um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,70, né, a 1,70 m do solo, qual é aproximadamente a altura da torre? Então aqui a gente pode tranquilamente desenhar um triângulo, né, aqui ó, da luneta do teodolito até essa linha central da torre, até o topo da torre. E aqui eu vou ter, então,
um triângulo retângulo, porque a linha central da torre ela é medida perpendicular. Isso aqui não é a altura da torre. Isso aqui eu vou chamar de um tamanho H', porque isso aqui eu ainda vou ter que acrescentar depois 1,70 m da altura da luneta até o solo. Beleza? Nesse triângulo retângulo, eu tenho o cateto adjacente, 100 metros, cateto adjacente, e eu quero encontrar o cateto oposto, o H', cateto oposto. Então, a única razão que trabalha com os dois catetos é a tangente. Tangente de 30 é igual a cateto oposto, H', sobre o cateto adjacente, 100. O 100 está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação, H' é igual a 100 vezes tangente de 30 graus. E aí eu vou jogar na calculadora. Ainda não, porque eu quero o H. Lembra que eu quero o H? Esse H aqui, que é a altura total? Eu posso dizer que esse H é o 1,7 mais o H'. E aí eu trago para o cálculo do H o H' desse jeito aqui. Então, H igual a 1,7 mais 100 vezes a tangente de 30 graus. Agora sim, agora eu vou jogar tudo na calculadora. 1,7 mais 100 vezes a tangente de 30 graus, que vai dar 59,4350, blá, 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 blá. Então, a gente vai colocar aqui 59,4 metros. Está aí um bom arredondamento para a altura dessa torre. Tá ok? Então, tá aí como calcular a medida da altura, considerando ainda a altura da luneta. Beleza? Vamos encerrar esse vídeo aqui, para não ficar muito extenso, e no próximo vídeo eu resolvo os demais exercícios desse material.